Uma tartaruga presa em uma rede de pesca, um macaco desmaiado, uma preguiça presa em um lago ou um gato preso a várias centenas de metros acima do solo. Sente-se e desfrute das seguintes imagens de animais pedindo ajuda aos humanos. Nos Estados Unidos, uma família estava navegando em seu barco no lago Marshmiller na esperança de pegar algo para o jantar. Mas pouco sabiam eles que uma experiência incrível o esperava naquele dia. Eles estavam navegando pacificamente quando de repente Tricia Hurt, a esposa, viu uma grande massa flutuando na água. Eles pensaram que era um peixe grande. Então, naturalmente, se dirigiram a ele para capturá-lo. Mas eles descobriram que, na verdade, era um urso em apuros. O animal tinha sua cabeça presa em um recipiente plástico, o que o impedia de ver e se movimentar. A família decidiu salvá-la. Todos eles ajudaram uns aos outros a manobrar cuidadosamente o barco para alcançar o animal sem prejudicá-lo. Após várias tentativas fracassadas, finalmente conseguiram chegar perto dele para retirar o frasco da sua cabeça. Imediatamente após ser liberado, o urso nadou para longe. Quanto aos socorristas, eles tiveram que superar um medo indescritível para salvar o infeliz urso, pois o animal deste tamanho é muito impressionante. De qualquer forma, assim que Brian Hurt compartilhou o vídeo sobre a mídia social, a família foi inundada de comentários, parabéns e elogios. Eles se tornaram heróis apesar disso. Pode parecer uma coisa simples de fazer, mas não é algo que todos fariam. Uma vez, na aldeia de Chernaya Reshka, na Sibéria, Rússia, os bombeiros foram chamados para ajudar. Um incêndio havia ocorrido em um celeiro com nada menos que 200 porcos. Os bombeiros lançaram então uma incrível operação de resgate. Chegando ao local do incêndio, os bombeiros perceberam que tinham a vida de 150 leitões aterrorizados e cobertos de fuligem em suas mãos. Os 26 bombeiros e 7 caminhões foram mobilizados para salvar os animais em perigo. Eles entraram no celeiro, apesar do telhado, em chamas e trabalharam em fila para tirar os 150 porcos para fora e para suas ansiosas mães. Eles passaram os animais um para um, enquanto outra equipe trabalhou para extinguir o incêndio. Após vários minutos, os bombeiros conseguiram tirar o fogo e salvar os porcos. O trabalho deles foi intenso e desafiador, ainda mais do que estão acostumados, pois desta vez a vida de 150 porcos estava em risco. Este evento foi tão bem divulgado, aplaudido e elogiado pelos aldeões que os bombeiros se tornaram verdadeiros heróis aos olhos de todos. Esta preguiça, que vive em Tortuguera, Costa Rica, decidiu um dia atravessar o lago onde vive para ver o que estava acontecendo do outro lado. Mas ele obviamente esqueceu que era uma preguiça e que provavelmente teria problemas para atravessar o lago a nado. Com certeza, o animal começou a nadar loucamente, mas em algum momento ele ficou cansado, o que era muito previsível. Então ele decidiu parar de nadar e deixar que a corrente o levasse embora. Alguns momentos depois, um homem atravessando o lago em seu barco notou o animal, sem fôlego, flutuando na água. Ele decidiu resgatá-lo e entregou-lhe o remo com o qual ele remava. A preguiça não hesitou, agarrou a oportunidade, subiu no remo e se deixou transportar calmamente. De repente, ele parecia mais calmo. Ele deve ter tido sorte em escapar, pois se não tivesse cruzado o caminho deste homem, ele certamente estaria morto agora. Na verdade, o que a preguiça não sabia era que ela estava no meio de uma rota de navegação movimentada. Bem, agora que ela está salva, seria surpreendente se ela quisesse fazer isso de novo um dia. Estes pescadores costarriquenhos já estiveram a bordo do seu barco. Eles estavam navegando ao largo da costa, na esperança de pegar um bom peixe para vender no mercado. Mas naquele dia, eles tiveram um encontro incrível. Enquanto lançavam a rede de pesca, se deparavam com uma tartaruga marinha. A tartaruga estava em perigo e por isso estava perto dos pescadores. Ele havia se aproximado do barco deles porque queria que eles os ajudassem e removessem uma palha de plástico que estava presa em uma de suas narinas, o que obviamente estava lhe causando dor. Os pescadores não hesitaram por um segundo em ajudá-la. Eles tiraram a tartaruga da água e, juntos, em um grande esforço de equipe, iniciaram uma meticulosa operação cirúrgica. De fato, após vários longos minutos de tentativas, os pescadores finalmente conseguiram remover a enorme palha presa na narina da tartaruga, usando um alicate. A tartaruga sofreu muito, mas esta operação também foi muito difícil para os pescadores, pois a palha era muito difícil de ser removida. Ele colocou muita resistência antes de finalmente se libertar e decidir sair. Uma vez feito isso, eles devolveram a tartaruga à água e retomaram seu trabalho. Mesmo se não pegarem nada hoje, pelo menos terão feito uma grande boa ação e salvo uma pobre tartaruga em perigo que não tinha chance de sair se não tivesse se deparado com eles. Um pescador estava caminhando por uma praia um dia,
com a pá na mão, para pegar alguns lingueirões, que são conhecidos por se esconderem debaixo da areia na maré baixa. Ele estava caminhando tranquilamente, quando, de repente, viu algo se mexendo um pouco mais adiante. Ele decidiu se aproximar e percebeu que era um tubarão pequeno que estava preso na areia. De fato, o tubarão tinha enfiado seu corpo inferior na areia quando a maré ainda estava alta e, como era muito pequeno, não era suficientemente forte. Não conseguia sair por si só. Então, o pescador decidiu salvá-lo. Ele usou sua pá, cavou-a na areia e tentou puxar o pobre tubarão bebê para fora. Em pouco tempo, o animal foi salvo. Em seguida, ele o soltou com o maior cuidado, pois tinha que se lembrar que era, antes de tudo, um tubarão. Por isso ele havia assumido um grande risco ao fazê-lo. Mas não foi em vão, porque graças a ele, o tubarão pôde retomar sua pequena viagem com sua família. O pescador deve ter se sentido orgulhoso de ter realizado um feito tão grande pela manhã. Um canoísta estava com seus amigos em uma praia quando avistou um grupo de focas. Entre eles, uma foca bebê o chamou. A foca bebê foi capturada em uma rede de pesca. Então, o canoísta decidiu libertá-la. Assim que as focas o viram, elas se dispersaram e começaram a fugir, temendo que ele os atacasse. Depois de alguns passos, o homem finalmente conseguiu deitar as mãos na foca bebê. Ele a segurou com o seu joelho em mão e com a outra mão tirou uma tesoura para cortar a rede que havia enrolado ao redor do pescoço. A foca, aterrorizada, deu ao canoísta um tempo difícil, incapaz de levar as coisas com calma. Depois de liberá-lo da rede, o homem liberou a foca bebê, que partiu para se juntar à família. Finalmente livre, o homem poderia estar orgulhoso de si mesmo. Na Índia, um homem estava caminhando com um amigo quando por acaso viu o corpo de um macaco deitado no chão, parecendo sem vida. Ele se aproximou e notou que o animal ainda estava respirando. Ele então percebeu que o animal estava inconsciente e decidiu reanimá-lo. Primeiro, ele tentou uma massagem cardíaca, mas à toa. O animal estava completamente inerte. Ele tentou de novo, mas o macaco não reagia. Ele o sacudiu, mas novamente sem sucesso. Mas teve uma ideia: fazer uma respiração boca a boca. Bom, bem ousado, mas um milagre ocorreu. O macaco acordou, agarrou-se ao seu salvador e não o largou, embora ele fosse apenas um animal. O homem experimentou uma grande tensão, como se tivesse a vida de um homem em suas mãos. Ele realmente não queria desistir, e eu acho que ele estava certo em não perder a esperança. De volta a Costa Rica, uma tartaruga tranquilamente nadava nas profundezas no oceano, procurando peixes para comer, quando foi atraída por algum tipo de coisa retorcida. Pensando que era alga marinha, a tartaruga mergulhou a cabeça dentro dela, mas infelizmente descobriu que era uma rede de pesca que os pescadores haviam perdido no oceano. A pobre tartaruga se viu presa na rede e, pior, a rede se enrolou ao redor do seu pescoço até o ponto de asfixiá-la. Mas ela não contava com uma equipe de pesquisadores que por acaso encontrou, que a resgataram do seu barco enquanto ela estava em grande aflição. Eles a removeram rapidamente da rede, desinfetaram sua área ferida e a soltaram de volta no oceano. Depois de sofrer tormentos durante vários dias, a tartaruga finalmente conseguiu recuperar sua liberdade. Vai aprender a detectar melhor suas presas e não se deixar enganar por seu estômago vazio. Em uma área residencial da China, os habitantes de um prédio notaram que os gatos estavam miando há vários dias. Um miado insistente, noite e dia. Então procuraram a fonte disso. Após uma longa busca, eles perceberam que era um gato que, enquanto tentava pular de um prédio para o outro, tinha ficado preso em cima de um ar-condicionado a várias centenas de metros acima do solo. Eles tentaram várias técnicas para trazer o gato de volta para o chão, evitando que ele caísse. E como o gato é um ser imprevisível e ágil, havia um grande risco de que ele morresse durante a operação. Além disso, como pode ser visto nestas imagens, esteve muito perto de cair. Após vários minutos, os habitantes finalmente conseguiram salvar o felino usando uma rede de piscina. Minutos extremamente estressantes que pareciam horas. Eles só ficaram aliviados quando o gato foi devolvido a eles. Assim, eles terão salvo o animal e encontrado a verdadeira paz. Em um condado de Nova Jersey, um pequeno cervo brincava na floresta, quando, enquanto estava tentando beber, infelizmente caiu nas mãos de um caçador que o havia avistado à distância. Mas como o caçador tinha apontado mal, sua flecha acabou não na cabeça do animal, mas em sua cavidade nasal. De fato, como pode ser visto nas fotos, a flecha perfurou toda a boca do pobre veado, e assim que foi atingido, enterrou-se com a flecha presa nela. Permaneceu assim por vários dias até que biólogos da Divisão de Peixes e Vida Selvagem do Departamento de Proteção Animal de Nova Jersey descobriram. Eles foram alertados por uma fazendeira
chamada Susan Dara, que primeiro avistou o cervo ferido em seu quintal em Boonton. Os biólogos tentaram capturar o animal, tranquilizaram ele e depois tiraram a enorme flecha do nariz. O cervo viveu vários dias no inferno com a flecha espetada em sua boca. Felizmente não acertou nenhum órgão vital e seus ferimentos foram então tratados corretamente com antibióticos e preventivos. Então, ele foi liberado na natureza. Hoje ele vive tranquilo e, de vez em quando, visita Susan em sua propriedade. Agora, conte pra gente nos comentários qual desses clipes te surpreendeu mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.